A maioria das pessoas acredita que está segura depois de trancar a porta de casa, mas, às vezes, uma câmera de segurança registra exatamente o contrário. Neste vídeo, você vai conhecer 6 invasões domiciliares reais que parecem cenas de um filme de terror, mas aconteceram de verdade. Jeff voltou para casa durante a madrugada esperando encontrar apenas os sinais de um roubo. Assim que entrou, percebeu que praticamente todos os cômodos haviam sido revirados. Móveis quebrados, objetos espalhados pelo chão e uma enorme bagunça indicavam que alguém havia passado bastante tempo dentro da residência. Pensando em registrar os danos para mostrar à polícia, Jeff começou a filmar tudo com o próprio celular. Mas foi quando abriu a porta do quarto que ele encontrou algo que jamais imaginaria. Just started destroying things. Now, my television is still here. My PlayStation 4 is still here. They evidently slept on the couch, got the Kool-Aid out of the refrigerator. I'm not touching anything until the police get here. If I don't know if they're going to do any fingerprints or anything. Just threw junk everywhere. That's what I'm trying to figure out. They just started throwing things and breaking them. It doesn't look like they were stealing a lot of things. Here's firewood that they used. We have stained glass windows that are before... Somebody sleeping in the bed in the bedroom. I don't know who it is. Debaixo das cobertas, um homem completamente desconhecido dormia tranquilamente na cama do próprio dono da casa. A cena era tão absurda que Jeff preferiu sair do quarto imediatamente, se trancar em outro cômodo e esperar a chegada da polícia. Quando os policiais finalmente entraram no quarto, precisaram acordar o invasor ali mesmo. O homem foi identificado como Stacy Foster, de 39 anos. Segundo as autoridades, ele parecia completamente desorientado, mal conseguia responder às perguntas e nem sequer lembrava como havia entrado na residência. Além de destruir parte da casa, ele também tentou abrir frascos de medicamentos controlados que pertenciam ao morador. Ele acabou preso por invasão e vandalismo, mas até hoje, ninguém conseguiu explicar por que decidiu destruir uma casa e depois simplesmente dormir na cama da vítima. Encontrar um desconhecido dormindo dentro da própria casa já parece inacreditável, mas o próximo caso mostra alguém muito mais paciente, um homem que criou uma passagem secreta apenas para observar os próprios vizinhos sem que eles percebessem. Jerome Kennedy e sua esposa começaram a perceber coisas estranhas durante a noite. Pequenos barulhos metálicos vinham do teto. Às vezes, feixes de luz apareciam entre pequenas frestas da estrutura da casa. No começo, eles imaginaram que fosse algum problema na construção, mas os sons continuavam acontecendo. Jerome passou a desconfiar do vizinho da casa geminada. Como não tinha nenhuma prova concreta, decidiu instalar uma câmera dentro do sótão. E foi exatamente essa decisão que revelou algo digno de um filme de suspense. As imagens registraram o próprio vizinho rastejando lentamente pelo sótão, enquanto carregava uma furadeira elétrica. A investigação revelou que ele havia construído uma parede falsa removível para conseguir acessar secretamente o sótão da casa ao lado. Além disso, também havia perfurado pequenos buracos na parede para observar a rotina da família. Com as imagens gravadas pela câmera, a polícia finalmente conseguiu prendê-lo por perseguição e invasão de propriedade. É difícil imaginar até onde alguém pode chegar apenas para invadir completamente a privacidade de outra pessoa, mas por mais perturbador que esse caso pareça, pelo menos a família nunca dividiu a casa com um invasor. No próximo caso, um homem descobriu que uma pessoa completamente desconhecida estava vivendo dentro do seu apartamento havia semanas. Joe Cummings começou a perceber pequenas coisas estranhas acontecendo dentro do apartamento. Alguns alimentos desapareciam da geladeira durante a noite. Garrafas de leite apareciam pela metade. No início, ele imaginou que fosse apenas distração ou que a própria namorada estivesse consumindo os alimentos sem avisar. Mas, conforme
Conforme os dias passavam, os desaparecimentos ficaram frequentes demais para serem ignorados. Sem encontrar nenhuma explicação lógica, Joe decidiu instalar uma câmera escondida apontada para a cozinha. Na manhã seguinte, ao assistir às gravações, ele ficou completamente sem reação. Pouco depois que ele foi dormir, uma mulher desconhecida desceu lentamente por uma pequena abertura no teto do apartamento. Ela caminhou pela cozinha como se morasse ali, abriu a geladeira, comeu parte dos alimentos, bebeu leite diretamente da garrafa. Em determinado momento, Joe levantou durante a madrugada para ir ao banheiro. A mulher percebeu o movimento e rapidamente se escondeu atrás do sofá, permanecendo completamente imóvel até que ele voltasse para o quarto. Somente depois disso ela retornou para o esconderijo no teto. A polícia foi chamada imediatamente. Durante a inspeção, os agentes encontraram a invasora vivendo dentro do compartimento acima do apartamento. Segundo as investigações, ela havia conseguido entrar no prédio pela escada de incêndio e estava usando aquele espaço como esconderijo havia várias semanas, entrando e saindo da cozinha sempre que acreditava que o morador estivesse dormindo. É difícil imaginar o choque de descobrir que alguém dividia silenciosamente a sua casa durante todo esse tempo, sem que você sequer suspeitasse. Até aqui, qual desses casos foi o mais perturbador para você? O homem dormindo na cama? O vizinho que criou uma passagem secreta? Ou essa mulher vivendo escondida dentro do teto? Escreva aqui nos comentários, porque eu realmente quero saber a opinião de vocês. E se você gosta desse tipo de história, aproveite para se inscrever no canal. Toda semana tem novos vídeos como este por aqui. Descobrir que alguém morava escondido dentro da sua casa já é perturbador. Mas o próximo caso mostra uma situação diferente. Um invasor entrou silenciosamente durante a madrugada e passou vários minutos apenas observando um casal dormir, sem que eles percebessem.
Depois de um jantar, um casal voltou para casa e acabou adormecendo no sofá da sala com a televisão ainda ligada. Na manhã seguinte, ao perceber que a bolsa da mulher havia desaparecido, os dois começaram a procurar pelo objeto e decidiram verificar as gravações das câmeras de segurança. Eles imaginavam encontrar apenas o momento em que algum ladrão entrou na residência, mas o que a câmera registrou naquela madrugada foi muito mais perturbador. Por volta das 3:30 da manhã, um homem entrou silenciosamente pela porta da casa. Ele caminhou devagar até a escada, subiu alguns degraus e simplesmente parou. Durante quase 4 minutos inteiros, permaneceu completamente imóvel no topo da escada, apenas observando o casal dormir na sala. Nem mesmo os 2 cães da família perceberam que havia um estranho dentro da residência. Somente depois desse longo tempo encarando as vítimas, o invasor desceu lentamente, pegou a bolsa da mulher e saiu da casa da mesma forma silenciosa como entrou. Apesar das imagens mostrarem claramente seu rosto, ele nunca foi identificado pelas autoridades. Até hoje, ninguém sabe por que passou tantos minutos apenas observando o casal antes de cometer o furto. É justamente essa atitude fria e imprevisível que faz esse caso ser lembrado como um dos registros mais inquietantes já capturados por uma câmera de segurança. A maioria desses invasores tentava agir em silêncio para não ser descoberta, mas o próximo homem fez exatamente o contrário. Em poucos segundos, ele transformou uma tentativa de invasão em uma cena de puro desespero. Em uma noite aparentemente comum, Kian Winchester estava sozinha em casa com o filho de apenas 2 anos. Tudo parecia tranquilo, até que fortes batidas começaram a ecoar pela porta da frente. No início, ela acreditou que alguém tivesse errado o endereço, mas as batidas ficaram cada vez mais violentas. Logo depois, um homem começou a gritar do lado de fora enquanto tentava arrombar a entrada. Percebendo que não conseguiria impedir a invasão, Kian pegou o filho no colo e correu para o banheiro do andar de cima, onde se trancou na esperança de que a polícia chegasse antes que fosse tarde. Um estrondo tomou conta da casa. As câmeras registraram o momento exato em que o invasor usou uma grande tora de madeira para destruir completamente uma das janelas. Sem hesitar, ele mergulhou através do vidro quebrado e entrou na residência. Enquanto a mãe permanecia escondida em completo silêncio com o filho nos braços, o homem caminhava pelos cômodos procurando alguém. Durante aproximadamente 10 minutos, ele vasculhou a casa inteira. Cada segundo parecia uma eternidade. Felizmente, antes que encontrasse o banheiro onde a família estava escondida, as viaturas chegaram ao local. O invasor foi preso ainda dentro da residência e precisou ser levado ao hospital por causa dos profundos cortes provocados pelos estilhaços de vidro. Até hoje, a motivação daquele ataque nunca foi totalmente esclarecida. O simples fato de imaginar alguém destruindo uma janela para entrar à força enquanto você tenta proteger um filho pequeno é suficiente para transformar qualquer casa em um verdadeiro pesadelo. Esse invasor não se preocupou em fazer barulho. Ele queria entrar a qualquer custo. Mas o último caso é ainda mais assustador, porque o criminoso conseguiu chegar a poucos centímetros de uma família inteira, completamente armado, enquanto todos ainda dormiam. Na maioria das invasões, o maior medo é acordar e encontrar um estranho dentro de casa. Mas, neste caso, a família sequer teve a chance de perceber o perigo. Tudo aconteceu durante a madrugada. A porta dos fundos havia ficado destrancada. Foi o suficiente para que um homem entrasse silenciosamente na residência. As câmeras registraram cada passo. No começo, ele caminhava lentamente para evitar qualquer ruído no piso de madeira. Mas, alguns segundos depois, as imagens mostram algo que chamou a atenção até dos investigadores. O invasor se ajoelhou no chão. Em seguida, começou a engatinhar em direção ao quarto do casal. Entre os dentes, carregava uma faca de cozinha. Enquanto isso,
Os moradores continuavam dormindo completamente sem perceber que um homem armado estava a poucos metros de distância. Dentro da casa também estavam os 3 filhos da família, dormindo em quartos próximos. O invasor chegou até a cômoda do quarto, roubou um celular e se preparava para deixar o local. Foi nesse momento que um pequeno barulho acordou o pai. Assim que percebeu que alguém havia despertado, o criminoso fugiu imediatamente antes que fosse confrontado. Apesar de a câmera registrar seu rosto com bastante nitidez, ele nunca foi localizado. Até hoje, ninguém sabe o que teria acontecido se aquele pai não tivesse acordado exatamente naquele instante. Talvez aquele celular fosse o único objetivo do invasor, ou talvez a câmera tenha registrado o início de uma tragédia que, por muito pouco, nunca aconteceu. Depois de assistir a todos esses casos, fica difícil não olhar para uma câmera de segurança de outra forma. Em situações como essas, ela não serviu apenas para registrar um crime, ela foi a única testemunha capaz de mostrar o que realmente aconteceu dentro dessas casas. Agora eu quero saber a sua opinião. Qual desses 6 casos foi o mais perturbador para você? O homem dormindo na cama, o vizinho que criou uma passagem secreta, a mulher escondida no teto, o invasor observando o casal dormir, a invasão pela janela, ou o homem que entrou armado com uma faca entre os dentes? Escreva aqui nos comentários, porque eu leio todos eles. Se você gosta de histórias reais como essas, não deixe de se inscrever no Abismo Obscuro e ativar o sininho. Toda semana eu trago novos casos perturbadores registrados por câmeras e acontecimentos que parecem inacreditáveis, mas aconteceram de verdade.